Olá, pessoal! Olha, estamos aqui novamente em mais um episódio do videocast Rede de Impacto, que é o videocast da Rede Mulher Empreendedora. E como sempre, eu falo isso para vocês, como sempre, nós temos convidadas incríveis para fazer essa conversa que a gente vai ter hoje. Hoje eu tenho aqui duas mulheres muito maravilhosas. A Adriana Coloca, que eu já conheço há algum tempo, ela é presidente executiva da ABVD. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes. Vocês vão ver que o bate-papo aqui vai render. E temos também a Elisa Rosenthal, que é CEO do Mulheres no Imobiliário. Elisa, sempre um prazer estar junto com você. Obrigada, Ana. Obrigada, prazer. Que honra estar com você também aqui, Adriana. Igualmente. Vocês veem o bate-papo aqui. Hoje nós estamos aqui para falar de mais um episódio do videocast Rede de Impacto. Hoje nós trouxemos essas convidadas maravilhosas. As duas lideram instituições que mobilizam muitas mulheres, né? Em duas áreas bem distintas. O nosso papo vai ser muito interessante porque a gente vai descobrir como é e como acontece a geração de impacto nesses dois setores, o setor imobiliário e o setor de venda direta. A Adriana Coloca, como eu falei, é presidente executiva da ABVD e a Elisa Rosenthal, CEO do Mulheres do Imobiliário ou no Imobiliário? Do imobiliário. Do Imobiliário. Eu que falei errado, está escrito corretamente aqui e eu falei errado. Então vamos começar esse bate-papo com a Adriana. Adriana, você assumiu um cargo super relevante como de presidente executiva da ABVD, né? Que eu conheço há muitos anos a ABVD. Você pode compartilhar um pouquinho da associação, da sua jornada, as empresas associadas e como vocês veem essa questão de empreendedorismo feminino, já que a maior parte das consultoras de venda direta são mulheres? Claro. Bom, vamos lá. Então, a ABVD existe há 45 anos. Esse ano está completando 45 anos. 45, Uau. gente! Todo esse tempo. Muito É uma entidade bom. sem fins lucrativos e que tem como objetivo defender e promover a venda direta. Tanto as empresas que operam no canal da venda direta, quanto os 4 milhões de empreendedores independentes que estão atuando no todo dia, no dia a dia da venda direta. Desses 4 milhões, a gente tem por volta de 60% são mulheres. Olha isso. Então, é um impacto super significativo aí, muito grande, né? A associação atua em 3 grandes pilares, a gente vai falar mais para frente de cada um deles, mas principalmente na promoção de políticas públicas, defesa de eventuais projetos de lei que possam impedir, dificultar o trabalho dessas mulheres, dessas Sim. pessoas de uma forma geral, e também na promoção do setor, da organização de eventos, cursos, programas de educação, comunicação, para falar com a imprensa, para falar com o governo de uma forma geral. A associação atua em todas essas frentes aí. E você está lá há quanto tempo? Eu tô lá desde 2018. Olha, bastante tempo. A sua Bastante. jornada é nessa área de venda direta ou você... Não, eu vim de associações. Na verdade, eu sou uma economista com pós-graduação em administração. Eu comecei a minha vida em banco, eu era bancária. E depois, por uma... coincidência ou não, né? Porque acho que não existe coincidência. É sintonia. Eu acabei trabalhando no setor imobiliário, em Olha, shopping center Olha essa especificamente. energia que Olha vocês aí. trouxeram, hein? Tá vendo? Sem querer, a gente... trabalhei em shopping center, na administração de shopping center em algum tempo. E aí, essa empresa de shoppings que eu trabalhava acabou assumindo a presidência de uma associação, Tá. que era a Abrace, Associação de Shoppings, e eu dava muito suporte para esse trabalho da associação. E acabou que eu fiquei trabalhando bastante na associação, era um trabalho que tinha muita coisa para desenvolver, me agrada muito, sabe? Essa coisa de associação, de conciliar interesses de concorrentes diversos, de chegar, né, num bem comum, fazer as Sim. pessoas pensarem e trabalharem por um bem comum. Então, eu acabei gostando muito, me interessando muito desse programa da associação. Trabalhei na associação de shoppings por 12 anos e aí fui convidada para vir para a BVD. Para poder Então, liderar esse trabalho. Para né? poder liderar esse trabalho, exatamente. Eu gostei muito. Então, não sabia nada de venda direta. Eu costumo dizer que ainda aprendo, Claro. cada dia ainda é um aprendizado, assim. Então, eu vim com algum expertise de associação, nem tanto de venda direta. Então, eu fiz uma imersão aí, né, desde o Que começo. legal. É, Olha, e e fui sem aprimorando. querer, a gente conecta as pessoas aqui, né? Tem episódio que as pessoas saem daqui, não, eu quero marcar com você, quero combinar, mas é sobre verdade, isso. é. Elisa, conta um pouquinho pra gente também da sua trajetória, eu te conheço há muitos anos também, como CEO, né, desse instituto e falando de um segmento que é bastante masculino, eu diria, né? Pois é. Que você tá ali
tentando trazer um olhar diferente. O que te motivou? Que desafios você enfrentou ao criar esse negócio? Bom, Ana, eu costumo dizer que eu resolvi misturar água e óleo, né? Olha, que boa expressão! Porque eu sou arquiteta, trabalhei no mercado imobiliário mais de 15 anos dentro de incorporadora e construtora. Para quem não conhece tanto esses termos, né? Construtora é quem constrói, a incorporadora é quem desenvolve os empreendimentos imobiliários. Tá. E em 2017 eu resolvi sair do ambiente corporativo, deixei, né, um cargo numa multinacional para montar a minha empresa de desenvolvimento. Tá. Fundei a minha empresa com sócios e depois de um ano eu resolvi sair do mercado. Falei, tentei empreender, mulher empreendedora no mercado imobiliário. Super fácil. Acho que eu ousei demais. Vamos fazer uma transição de carreira aqui. E foi na época que eu me envolvi com o Mulheres do Brasil. Uhum. Fiquei mais, né, envolvida no tema feminino e fui estudar a liderança feminina. Sou formada no tema, estudo desde 2018. Legal. Faço muitos cursos. Fiz um curso na época, inclusive... que é um curso que veio do capitalismo consciente, com a liderança Shakti. E aí eu resolvi migrar de carreira. Fiquei um ano e meio nessa transição. Na época fiz um podcast que teve 150 episódios, lá em 2018. Olha isso! Ninguém falava em podcast. Eu comecei assim, do nada, gravando com grandes mulheres também. E em 2019 eu me formei nesse curso. O podcast foi o meu projeto de formação. E eu lembro que a Nilima Abad, que é essa minha mentora, falou, Elisa, você muito bem, está formada, e o mercado imobiliário? Eu falei, Nilima, não tem condição. Como é que eu vou misturar liderança feminina e mercado imobiliário no Brasil? Voltei, o curso foi fora do Brasil, voltei para o Brasil e no mês seguinte eu fundei o Mulheres do Imobiliário como um grupo. Um movimento. Para reunir, começou com um grupo assim bem desproposital. Eu convidei mais 2 colegas e disse, se a gente reunir 50 arquitetas, engenheiras, advogadas, na época eu nem pensava em congregar corretoras ainda. Falei, vamos reunir as mulheres que estão em incorporadora e construtora. A gente começa aqui algo. Bom, em um mês éramos em 100, depois 200, 300, e eu fui fazendo evento em São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, e veio a pandemia. E aí virou um movimento, porque virou um movimento digital muito forte. A gente tinha uma sala naquele Clubhouse, que era aquele aplicativo de salas de discussão. E foi crescendo, Ana, e foi crescendo. E quando logo que a pandemia diminuiu um pouco, a gente fez nosso primeiro evento Soma, que você foi a nossa keynote. Eu fiz questão de falar sobre esse olhar, porque na época a gente já estava com um volume muito grande também de corretoras, e a corretora é uma empreendedora, é uma venda direta também, então tem muito dessa relação importante do nosso mercado. E eu resolvi fundar, então, o Instituto. E aí, em 2022, eu fundei o Instituto. Agora ele completa 6 anos, né, desde a fundação como grupo. Hoje nós somos, né, uma rede de 8 mil profissionais, B2B do mercado imobiliário, com foco em direção de negócios, com clube de networking. E também a gente tem o braço social, que nós formamos corretoras para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e com vulnerabilidade social. Nossa. Então, essa história breve. No meio disso tudo, eu escrevi meus livros, do qual você também é prefacista no primeiro. Fui eleita LinkedIn Top Voice, sou colunista da Exame do Estadão e outras coisinhas mais. Nossa, a mulherada nunca faz uma coisa só. A gente sempre faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E essa jornada é sempre cheia de desafios. É muito importante a gente trazer isso para as mulheres. Adriana, a venda direta é uma porta de entrada para muitas mulheres que começam a empreender, né? A gente lá na Rede Mulher Empreendedora tem milhares delas que são vendedoras de venda direta e também, a partir da venda direta, começam a fazer outras coisas. Como você enxerga esse modelo como uma ferramenta de impacto, inclusão econômica e social no Brasil? Eu acho que a venda direta tem muitos tabus, mas tem coisas muito legais. E como a BVD vem trabalhando para fortalecer esse setor? Então vamos lá, a gente tem muito orgulho de dizer que a venda direta é uma atividade sem barreira de entrar e sem barreira de sair, que né? Bom. Na qual as pessoas podem começar e fazer temporariamente, fazer em paralelo a outras carreiras ou não, ou realmente ir começar aos poucos e gosta e vai ficando na atividade, se torna grandes empreendedores, como tem tantos e tantos casos aí, né? Então, assim, é uma oportunidade da pessoa começar sem grandes investimentos, né? Sem grandes investimentos, sem risco, sem
conhecimento prévio acadêmico, Legal. né? Nível acadêmico, nível cultural, nem nada disso. Então, a gente fala que é uma atividade muito democrática, que a pessoa pode realmente começar de um dia para o outro, né? E realmente se desenvolvendo com aquilo, né? Fazer aí o seu complemento de renda e crescendo aos poucos, conforme for gostando Legal. da atividade, né? Como a BVD tem atuado nesse sentido, né? Bom, fora as políticas públicas que eu comentei Claro. com você, que tem uma série delas, né? Então, a gente tem uma atuação grande em Brasília, junto aos estados, na parte tributária, existem muitas questões tributárias aí. Muitas, né? Muitas Sabemos. questões tributárias que afetam diretamente o revendedor, né, o empreendedor independente, e que muitas vezes eles nem sabem, mas que a gente está atuando e falando nos estados e mostrando o impacto, né, que a venda direta, porque, de novo, são milhões de empreendedores em todo o Brasil. Sim. Então, se você fala, por exemplo, em cada estado, quando a gente leva realmente o quão relevante em termos de pessoas, em termos de renda é aquilo para aquele estado, normalmente sensibiliza, né, os gestores que estão lá, porque eles percebem que, puxa, mexer realmente em alguma coisa ligado a isso pode prejudicar tantas e tantas vidas, né? Então, assim, é um setor que movimentou em 2024 50 bilhões de reais. Meu Deus. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, claro, principalmente nas regiões, né, as mais longínquas, né, de todo o país, claro que é super desenvolvido nas capitais e tem uma grande penetração das capitais também, mas a gente, hoje em dia, menos isso, né, mas a venda direta antigamente era conhecida por entregar batom de canoa. Sim, né? de porta a porta ali, das pessoas irem, muito interessante isso, né? E hoje a gente tem muito da atividade digital, né, então a gente vem fazendo também um movimento para se fazer conhecer também com toda a geração Z, com todos os millennials e etc, né, e que começam aí, né, toda a atividade no TikTok, até a gente estava discutindo agora, né, nós estamos com uma grande campanha aí, a gente vai começar a entrar no TikTok e falar com essas novas gerações e mostrar realmente, né, o poder da venda direta, o quanto pode ser, por exemplo, uma atividade super legal enquanto você faz a sua faculdade para você complementar a sua renda, né, o quanto você pode se desenvolver, crescer e aprender, né, tem cursos, tem verdadeiras universidades dentro das empresas, e que a pessoa realmente se desenvolve, né? Quer faça por um tempo, quer faça por muito tempo. Mostrar que isso é democrático. Não acho que é uma tarefa fácil mostrar para essa geração de agora, porque tudo é um pouco mais complexo, né? Acho que as redes sociais como o TikTok, Instagram ajudam bastante a democratizar, mas tem um trabalho ainda de mostrar, porque quem é mais velho tem um imaginário da venda direta, que é um imaginário até afetivo, né? Da pessoa que está do teu lado ali, uma pessoa que você conhece. E você trazer isso para o digital é desafiador, mas é possível. Tenho certeza que é possível. Certeza. E outra coisa, só complementando o que você falou, assim, essa é uma coisa que a gente também se preocupa muito em dizer, porque muita gente começa achando que é super fácil. É trabalho, como qualquer carreira corporativa, como qualquer... Então, é lógico que você tem que se dedicar, que você tem que se esforçar, que você tem que estudar, como qualquer outra carreira, né? E aí, sim, você pode se desenvolver dentro dela, digital, pessoalmente, por telefone, por e-mail, qualquer forma, né, na verdade. Sim, não existe mágica, né? Aquela coisa de, me dá alguma coisa aí para fazer que seja rápido, que eu ganhe dinheiro rápido, que dê certo fácil. Não tem. Não. Bom, bonito, barato, não tem. Não tem. Se tiver, fique atento, pode ser golpe. Pode ser golpe, ou então se for uma coisa boa que não deve ser, você conta para nós. Exato. Elisa, você lidera um movimento que tem impulsionado a presença de mulheres, como você comentou aqui, no setor imobiliário. Que tipo de impacto real você tem visto quando mais mulheres ocupam esse setor, que é majoritariamente masculino? Bom, Ana, assim, são muitos, né? Muitos impactos. O que eu defendo, até pela minha plataforma de empoderamento para essas mulheres, é que a mulher que é proprietária, né, que é dona do seu patrimônio, ela é uma mulher que tem independência. Independência acima de tudo. E o caminho para a construção de um patrimônio, ele é um caminho, primeiro, de autonomia profissional, financeira, e isso parte pelo conhecimento. Então, a mulher conhecer o seu direito, conhecer a sua relação com o conceito de propriedade, de construção de patrimônio, que envolve ter, né, o direito da sua propriedade. Estava recentemente numa palestra falando sobre riscos de investimento, e a nossa palestrante falou o seguinte: você se considera uma pessoa moderada? Então, seu apartamento está no teu nome, né? Se você é casada, mas o teu apartamento está no teu nome? Não, não está.
Então, você está correndo um alto risco, Um né? alto Então, você tem um alto risco no seu investimento. E muitas vezes, essa falta de conhecimento Perfeito. da propriedade, a propriedade é o mercado imobiliário, né? Do imóvel, parte desse princípio. Então, o meu primeiro papel é colocar a mulher na mesa. Sim. Na mesa, seja na mesa para assinar um contrato, para ela ter condição de comprar um imóvel, numa mesa de decisão, numa mesa estratégica. Então, como eu atuo em toda a cadeia, desde aquela mulher que vai ter a condição de entrar no mercado de trabalho através da porta da corretagem, até a mulher que está hoje no C-Level, numa grande construtora, incorporadora ou numa entidade do setor, se promovendo como sendo um role model, como sendo uma mulher que é uma inspiração para uma trajetória profissional. E uma grande dor que eu vivi lá atrás, quando eu resolvi sair do multinacional e abrir a minha empresa, foi a falta de modelo, foi a falta de liderança inspiradora para dizer, eu posso ter carreira, eu posso crescer, eu posso atingir um cargo, né, em qualquer empresa desse mercado. Na minha época não tinha. Ou se tinha, a gente não sabia que estava lá. A gente não se conhecia, né? Exatamente. Então, assim, o clube hoje que eu tenho de alta liderança, que é o Amazonita, ele tem 60 lideranças que são hoje role models para a gente colocá-las no palco, né? Criar os palcos que não existiam. Muito então, legal eu criei isso, o evento, né? O Soma, ele foi criado para ter um palco feminino. Sim. Se não nos dá um palco, a gente vai criar um palco para nós. Se não dá bola, a gente cria a nossa bola, a gente cria o nosso jogo. Cria o campo e monta e constrói o estádio. Então, assim, eu fui construindo essa estrada, literalmente uma estrada que não existia, pavimentando. E hoje é muito gratificante ver que as entidades do setor, e esse advocacy é super importante também no mercado imobiliário, mas as entidades do setor, como o Secov, Sinduscom, Abrainc, Bradim e N entidades que são do setor, já possuem não só os seus grupos femininos, mas como também movimentos, eventos femininos. E essa ligação que a gente tem com essas entidades, mais do que isso, né, a promoção de poder conversar com as entidades. Lá atrás, eu precisei ter uma voz um pouco mais incisiva. E a gente sabe, né, Ana, que a gente às vezes dá a cara a tapa para... Sim, tem que ser mais assertivo, não tem tem jeito. Para ser jeito. assertivo, para abrir um caminho num lugar que não existia. Hoje, essas conversas, elas são muito mais naturais, elas acontecem de uma forma muito mais fluida, e a gente consegue também colocar o homem na mesa, porque nunca foi sobre tirar o homem, sempre foi sobre conversar com eles e colocar o espaço possível para as mulheres. Não, assim, a gente mudar o jogo, a gente tem que trazer os homens para a conversa. Precisa. Né? Mudar, não é eu falo isso o tempo inteiro, né? Trazer representatividade feminina não é só sobre colocar mulheres no espaço de poder, nem é sobre tirar os homens, é sobre caminhar para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, com equidade, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de estar onde elas quiserem. Mas você sabe, Ana, assim, nós já frequentamos, acredito, que muitos lugares onde nós éramos as únicas mulheres, em alguns momentos, várias mesas, vários lugares. E quando eu fundei Mulheres no Imobiliário, quando eu fui fazer o primeiro evento, eu falei, eu vou fazer o evento, mas ele não vai chamar Evento das Mulheres no Imobiliário. Sim. Eu vou encontrar um nome que o homem não se sinta excluído do Por processo. isso que o meu evento chama Soma. Sim. Porque Soma é um nome neutro e eu faço questão de não só que o homem venha, mas também que ele participe, né, junto no palco. Sim. Claro que a nossa grande maioria é feminina, mas o homem, ele é convidado à mesa, ele é convidado para o debate, ele precisa estar no debate. Se a gente não faz isso, não funciona. Quando eu fundei a rede há 15 anos atrás, em todos os nossos eventos, a gente tinha uma mensagem, até hoje a gente tem: homens são bem-vindos. A gente sempre fala isso. Em todos os nossos eventos, nós temos homens participando, porque não é uma exclusão. Na verdade, a gente tem um foco nas mulheres, no nosso caso, em mulheres empreendedoras, assim como venda direta também, a maioria são mulheres, mas você tem homens nessa história. E aí, aproveitando sobre isso, Adriana, em um país com tantos desafios de empregabilidade, né? Porque quando a gente fala que o nível de desemprego está baixo, mas tem várias outras camadas por trás disso, né? Especialmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu lembro que no auge da pandemia saiu uma estatística mostrando que as mulheres foram as mais demitidas e durante a pandemia o nível de emprego, de empregabilidade de mulheres ficou igual a 30 anos atrás, ou seja, nós regredimos naquela época. Como a venda direta pode ser uma ferramenta dessa inclusão produtiva que a gente fala, que é trazer dinheiro para a mesa. Sempre o impacto é maior nas mulheres, né? Sempre. E a gente fica sabendo, assim, de casos belíssimos, realmente, de pessoas que vivem em lares, que têm dificuldade, que vivem violência, que vivem uma situação na qual não podem sair dali, porque não tem
um sustento financeiro, né? Precisam realmente... E eu acho que, assim, todas as empresas, não sei se todas, mas a maior parte das empresas tem realmente programas de empoderamento dessas mulheres, né? Então, tem estatísticas realmente que mostram o impacto na vida, né, das pessoas de uma forma geral, o impacto social de uma forma geral. Desde essas mulheres que saíram de lares, que sofriam abuso, etc., até mesmo, por exemplo, como a gente falou, estudantes que querem ir viajar e que, para isso, começam a trabalhar e juntam sua graninha ali para ir viajar ou para pagar a faculdade. Tantos e tantos casos, né? Então, existe aí uma infinidade. Eu acho que é muito bonito ver esse trabalho, na verdade, né? Porque é a pessoa que acaba gostando do produto e acaba mergulhando naquilo a ponto de trabalhar, de oferecer para outras pessoas e de se desenvolvendo e crescendo naquilo e vai aprendendo tanto e se descobre e começa a ler e começa você realmente vê que a pessoa desabrocha, assim, né? A pessoa muda, né? E é um trabalho muito bonito, assim. Porque eu acho que além da renda na mesa, você traz uma rede de relacionamento, né? Porque as mulheres passam a se conhecer. Quem sabe vender, já entendeu 90% do jogo. Mas isso é um ponto, porque não é todo mundo que sabe vender. Tem que ensinar. Exato. E no caso das mulheres, a gente tem, assim, há 15 anos na rede, a gente tem cursos, programas com habilidades socioemocionais, habilidades ferramentais, e uma das maiores dificuldades que elas relatam para a gente é que elas sabem fazer o que elas... Então, ela sabe ser uma revendedora, mas ela se colocar no lugar de vendedora, isso é um pouco assustador para elas. Então, a gente trabalha muito com elas a questão da autoconfiança, né? Você se colocar nesse lugar de que você pode vender, de que você pode fazer as coisas. E essa é uma coisa legal, porque, assim, se você for pensar, as empresas já fazem toda a parte do marketing, toda a parte de desenvolvimento de produto, então já tem um caminho bem andado do que, por exemplo, a vendedora de bolo, que começa do zero, né? Então, já tem um caminho desenvolvido nesse sentido, né? O produto está desenvolvido, está testado, o marketing está feito. As pessoas já conhecem, já tem toda a parte do treinamento, então já é, né, um passo, né, um vender já vai, vamos dizer, num nível acima de que quem começa do zero. Mas, assim, independente de saber vender ou não, o que a gente diz é o seguinte, tem que começar, porque é uma coisa que você também vai melhorando, como tudo na vida, né? Como tudo, e como empreender, né? As pessoas brincam muito, a mulherada lá na rede, como é que eu começo a empreender? Eu falo, empreendendo. Começando, você tem que começar, porque se você não começa, acaba que você não vai entender, não vai testar o modelo, não vai ver o que funciona para você, né, e para a tua realidade. Acho que é super importante. Vou fazer uma pergunta para vocês duas, porque tanto o setor imobiliário quanto o setor de venda direta tem grande potencial de mobilização econômica e capacidade social, né, porque consegue juntar as duas coisas. A gente falou aqui, a Adriana falou sobre a questão das mulheres, né, de ter o dinheiro na mesa, a Elisa também. Lá na rede a gente trabalha muitos anos com a questão da autonomia econômico-financeira das mulheres, porque a gente entende que, por exemplo, a violência contra as mulheres tem dois grandes fatores, a dependência emocional do companheiro e a dependência financeira. Quando você tira da equação a dependência financeira, ela consegue sair com mais facilidade de situação de violência, isso é super importante. Como vocês avaliam o impacto desses mercados no desenvolvimento local e na redução de desigualdade? Porque quando você fala mercado imobiliário, é construir o negócio ali localmente, né? Naquela cidade, naquele espaço. Mesma coisa, a venda direta, você está vendendo um produto para a tua comunidade, ali para o teu entorno, mesmo com o digital, as pessoas acabam trabalhando mais com a proximidade. Conta para quem quer começar, Elisa. Bom, acho que assim, a gente tem no Brasil um déficit habitacional de quase 7 milhões de moradias, né? Então começa por aí. Se a gente for olhar, né, nesse lado da balança, a gente tem uma necessidade muito grande de fornecer moradia digna ainda para a população. E a gente tem políticas públicas hoje que incentivam isso, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que orienta o contrato para ficar no nome da mulher. Exatamente. Então, assim, um grande, né, essa foi uma grande conquista do programa, porque a gente sabe que a mulher transforma a sociedade por meio também das suas conquistas financeiras, e ela vai investir na educação dos filhos, ela vai investir no seu negócio, então acho que o programa é muito bem orientado para isso.
E a gente tem também na cadeia da proposta, cadeia de valor do mercado imobiliário, muitas possibilidades. Como eu falei, você citou agora há pouco o pior mês da pandemia, que foi de janeiro a março de 2021. Que foi justamente quando eu lancei o Capacita, que foram 100 vagas para que as mulheres pudessem, as que tinham perdido emprego na pandemia, se tornarem corretoras, que também é uma profissão hoje que emprega muitas mulheres. Sim. As mulheres são as que mais vendem na corretagem. Olha que interessante. Pois é. Todo treinamento que eu dou, quem são os seus 5 top vendedores? Sempre é a mulher que está no líder de vendas. Super dedicada. Dedicada. Sempre. A mulher, ela é a grande influenciadora da decisão de compra do imóvel. Mais de 62% dos homens compram um imóvel baseado na opinião da mulher. As mulheres hoje já assumem uma posição de grandes, não só de influenciadoras, mas de investidoras. 48% dos contratos de financiamento hoje são assinados pela mulher exclusivamente. Que maravilha. Então, a conquista dessa autonomia, ela é uma conquista que ela vai ao encontro do que você trouxe. Tem mais uma violência, que ela não é tão falada, mas é a violência patrimonial. Sim. E a violência patrimonial, ela inclui também a aquisição do imóvel. Sim. Quantas famílias, independente da condição pré-nupcial, do acordo pré-nupcial, seja casamento de separação total, ou comunhão parcial ou comunhão total, não discutem os bens. Né? Quantas mulheres não abrem mão da carreira para cuidarem dos filhos da família e depois, aos 50 e tantos anos, quando já estão no ninho vazio, os filhos saíram de casa, elas querem voltar para o mercado de trabalho, enquanto na corretagem, uma forma de voltarem para o setor. Então, conversar com essas mulheres é um papel do Instituto, não só com elas, mas olhar para dentro do mercado, para as empresas e discutir etarismo. Sim. E discutir a influência da mulher na mesa de decisão de compra. Então, preparar uma equipe de venda para colocar a mulher não como acompanhante do marido que vai assinar, mas como a decisora. Sim. Então, preparar a empresa para isso, preparar o mercado para isso. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito e esse é um trabalho também de conversar com essa mulher para dizer para ela, você tem que ter o seu imóvel. Sim. E construir esse caminho para que você tenha a sua autonomia. Eu acho tão importante essa questão da propriedade do imóvel, porque no fundo, a questão financeira é o que impacta quase todas as outras questões, né? Eu não vou lembrar exatamente o número, mas eu lembro que algum tempo atrás eu vi uma pesquisa falando que mais de 80% ou 85% dos imóveis estavam nos nomes dos homens. Sim. Que as propriedades ainda são majoritariamente dos homens. Então temos vários desafios. Ana, o nosso trabalho ele é tão enorme. Quando você vai olhar um cartório, a gente já pegou matrícula que estava o nome do proprietário e C, ponto, né? Que era a sua companheira. Então, abreviava até o nome da esposa, não colocava nem o nome dela e abreviava a condição dela, de tão invisibilizada que nós somos socialmente. Então, também conversar com o cartório, que é o papel também que a gente faz com os nossos grupos, com as advogadas, para que essas mulheres sejam visíveis também nos documentos. Elas não podem ser visibilizadas ali na aquisição. Então, são muitas camadas. São muitas camadas. Eu adoro essa expressão, né, Adriana? Tem um potencial gigante aí, né? Muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho. Você quer concluir alguma? Ana, eu acho que assim, num país de desemprego, como você disse, né? O desemprego hoje é o mais baixo, mas a gente sabe que não, né? Tem muita gente que não está procurando emprego e etc. Então, a gente sabe que esse índice de desemprego no Brasil continua sendo alto, né? Sim, ele é importante, mas tem várias camadas que continuam sendo ainda invisibilizadas, né? E eu acho que a tendência é aumentar, assim, independente de governo, independente de conjuntura econômica, a tendência é aumentar, né? Então, assim, a oportunidade de empreendedorismo, né? Dar a oportunidade de empoderar pessoas para que elas possam começar a empreender realmente com pouco investimento, com pouco risco, né? É uma coisa que tem um impacto financeiro gigantesco, né? Então, só para complementar aqui o que a gente já falou, de acordo com as nossas pesquisas, eu te falei, os 60% de mulheres, a gente tem, por exemplo, 50% da força de vendas hoje são jovens de 18 a 29 anos. Nossa. Então, assim, são pessoas que estão provavelmente aí começando suas primeiras iniciativas de trabalho, né? Estão conhecendo, estão empreendendo. A maior parte delas são classe CD. Então tem, claro,
gente A, B, mas assim, a maior parte continua estando na classe CD. Sim. Então, assim, é uma oportunidade num país como o Brasil e na América Latina como um todo. O Brasil hoje é o 7º maior país em venda direta no mundo. Uhum. É uma oportunidade no Brasil sem igual, que tem um impacto relevantíssimo em todas as cidades e principalmente nas regiões mais pobres e mais carentes. Sim, eu achei super interessante esse número da idade. Eu achava que a idade era maior, né, na venda direta, que não era essa idade tão baixa. Vou perguntar para vocês duas, o que vocês diriam, olha a pergunta, para outras mulheres que buscam empreender ou ocupar espaços de liderança com propósito, assim como vocês, cada uma dentro do seu território. Quer começar, Elisa? O que vocês diriam? Sejam, a gente fala muito na Rede Mulher Empreendedora que a gente tem que ser realista. A gente nunca doura a pílula, a gente fala a vida como ela é, porque a gente acha importante falar isso para as mulheres, sabe? Olha, eu vou falar o que eu digo sempre para as mulheres, né, do imobiliário, quando a gente tem oportunidade de incentivá-las a ocuparem esses espaços. Primeiro, aceitem os convites. Aceitem os convites. E se o convite não aparecer, vá atrás. Crie o caminho. Né? Busque esses espaços. Porque o que eu acredito é que muitas vezes o espaço ele não é ocupado porque nós estamos tão ocupadas com tanta coisa. Sim. E um convite que pode chegar de uma maneira sutil, simples para você, ele pode fazer a grande diferença na sua vida. E a gente precisa realmente ter uma rede de apoio para conseguir sustentar esses convites, esses espaços, porque a gente sabe que não é fácil ficar até mais tarde, aceitar ir naquele evento no final do dia, ou pegar um final de semana para ir fazer, né, uma oportunidade que aparece. A gente muitas vezes abre mão porque a gente não tem com quem deixar a nossa família, e nós somos, né, geralmente as grandes responsáveis por essas famílias. Então, busquem rede de apoio, busquem realmente pessoas com quem você pode confiar, aceitem os convites, e se você quer um espaço que não existe, construa. Nossa, maravilhosas as dicas. Adorei. Networking sempre tão importante, né? Sim, conhecer pessoas, às vezes é mais importante até do que muitos diplomas, né? Exatamente. Estar nos lugares certos. É isso mesmo. Diga, Adri. Mas eu acho que, assim, em complemento a isso, concordo totalmente aqui com a Elisa, com o que ela falou. Eu acho que em complemento a isso, eu diria o seguinte, um pouco de resiliência também, né? Porque às vezes a gente desanima, né? Então eu acho que é muito importante a gente ser resiliente, pensar que, putz, hoje eu vou dormir, amanhã vai ser um novo dia, e se hoje não foi bom, amanhã vai ser, né? E assim, eu acho que isso é desnecessário até dizer para mulheres, mas que é uma coisa que, pelo menos na minha vida, fez muito impacto e que eu continuo acreditando no poder do estudo e da dedicação, sabe? Então, eu continuo achando que a gente, por mais que se perca ali no dia a dia, né? Porque é muita tarefa operacional e etc. Mas eu acho que a gente tem que guardar espaço, não só para networking e para rede de apoio, mas também para o estudo e para pensar no estratégico onde você quer estar lá na frente. Acho perfeitas as indicações. São muitas dessas indicações que a gente faz para as mulheres da rede também, para pensar, né? E conhecimento. Antigamente a gente falava que empreender se abria e estava tudo certo. Hoje tem tanto conhecimento à disposição, a gente tem que buscar, tem que aprender sempre, mas também tem que se autocuidar. Eu acrescentaria muito isso, porque nós mulheres somos o tempo inteiro julgadas por tudo, né? Qualquer coisa que a gente faz, a gente é julgada. Se casa, se não casa, se tem filho, se não tem filho, se casa cedo, se não divorcia, se casa cedo, se casa tarde, se trabalha, se não trabalha. Então, assim, eu acrescentaria as dicas maravilhosas de vocês, ter um pouco de autocuidado, né? Porque a vida já é muito dura com a gente. Como a gente tá fazendo, estamos caminhando pro final. Ai, gente! Passa rápido mesmo. Passa muito que 45 rápido. minutos. Ia demorar muito e passou assim. Passa super rápido. Daria pra gente fazer uns 2, 3 episódios com cada convidado que a gente vem aqui. A gente fala sempre isso. Em comemoração aos 15 anos, a rede tá fazendo 15 anos. Então eu sei que você debutando. Não, o pessoal fica brincando lá que a gente tinha que fazer uma festa de debutante e que eu tinha que descer de vestido rodado. Hoje em dia são vários vestidos. Imagina, né? Mas a gente quer saber de vocês duas, né? Onde vocês estavam há 15 anos atrás e
onde vocês gostariam de estar daqui 15 anos. Olha, que pergunta legal. Quando elas falam, elas fizeram essa pergunta até para mim, eu fiquei assim, nossa, gente, como assim, né? Você se vê há 15 anos atrás, pode ser pessoal ou profissional, e onde você se vê daqui 15 anos. Curiosa pra saber a sua resposta. Não, há 15 anos atrás eu estava criando a rede. Estava criando a rede, estava saindo de um negócio, um primeiro negócio que não tinha dado certo, que eu vendi depois, estava saindo de uma sociedade muito difícil, né, com outros 2 sócios que não deu certo, e estava assim, tentando olhar para a rede como sendo alguma coisa que fazia diferença na vida das mulheres, mas sem saber nada de onde a gente ia chegar, né, com aquela visão, assim, totalmente, vamos fazer isso aqui, vamos ver que bicho vai dar, empreendendo como boa parte das pessoas. E tentando, né? Tentando. E eu me vejo daqui 15 anos trabalhando com política pública. Sim, por favor, Ana. Que legal. Eu quero trabalhar com políticas públicas. É o que eu sonho. Agora dei tempo para vocês pensarem no de vocês. Não, eu já tinha feito minha lição de casa. Há 15 anos, eu estava saindo da minha zona de conforto. Eu estava na empresa que eu era apaixonada por trabalhar, apaixonada. Quando eu pedi demissão, eu chorava, assim... Copiosamente, de soluçar e sair dessa empresa. E eu sou, até hoje, assim, muito próxima dos fundadores, adoro os 3 da época, e saí para ir para uma outra empresa que eu fui super infeliz, mas foi a mudança que me fez poder ter o caminho profissional que me levou a estar onde eu estou hoje, né? Então, acho que foi uma mudança profissional importante, essa decisão de sair de onde eu estava. E muitas vezes o empreendedorismo, ele parte disso, de você sair da zona de conforto. E nem sempre é fácil, tá? Não é fácil. Porque ali no lugar quentinho, mesmo que ele esteja ruim, é um lugar quentinho. É quentinho. Eu tava no lugar quentinho. E eu fui essa mudança, né? E na vida pessoal também, foi uma mudança que eu fiz. Foi meu primeiro casamento, que me deu meus 2 filhos, que eu amo de paixão. Já me divorciei, já casei de novo. Então, graças a Deus, hoje, meu marido maravilhoso. Mas fiz uma mudança também, uma transição. Importante. Meu relacionamento foi super importante. E eu me vejo daqui 15 anos. Essa, para mim, talvez não seja tão assim, certeira como você. Gosto muito de política. Mas não política partidária, eu gosto do advocacy. Isso. Eu gosto muito do advocacy, mas eu me vejo daqui 15 anos construindo mudanças no setor. Eu acredito que eu sou uma pessoa que trago mudanças para o setor imobiliário. Que legal. E eu quero participar da próxima onda de mudança. Então, qual é a mudança? Eu não sei te dizer, mas eu sei que eu provoco mudanças no setor. Então, eu quero me colocar sempre nesse lugar de provocar mudanças. Muito legal. Política todos nós fazemos, só não política partidária. Todo dia. Então, Ana, 15 anos atrás, eu estava começando, eram meus primeiros anos nessa vida de associação, então eu estava aprendendo muito sobre esse mundo, sobre essa conciliação aí, né, de concorrentes, aprendendo bastante sobre setores, etc. Eu acho que foram anos bastante importantes, assim, sabe, para eu me desenvolver, para o meu desenvolvimento. Meus 2 filhos eram pequenininhos, hoje já são moços maiores que eu, então, realmente 15 anos faz uma grande diferença, né? Hoje já estão trabalhando e tal, eram pequenininhos ainda, eu decidia o que eles iam vestir, onde eu ia levar. Hoje eles não andam com a gente, sei bem o que é isso. Exato. Então, é isso. Acho que foram 15 anos importantes de lá para cá. E assim, no futuro, também quando eu recebi a pergunta, eu fiquei pensando, né, nessa lição de casa. No futuro, eu gosto muito, assim, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande pra gente trabalhar com educação, de alguma forma. Apesar de eu nunca ter trabalhado com isso, com não educação tem problema, diretamente, eu tenho muita vontade, assim, de me dedicar a isso, sabe? A pessoas que realmente são carentes, que querem aprender, que querem crescer, que tem aquela força de vontade, mas que não tem oportunidade. Então, eu gostaria muito, assim, sabe, de assim, continuar trabalhando em associação, pelos setores, etc. É uma coisa que me agrada, me encanta muitíssimo, mas que também, assim, essa oportunidade de educação, de trabalhar junto a pessoas, a jovens, a pessoas que não têm oportunidade, também
começa a ter um apelo muito grande pra mim, sabe? Ah, que coisa boa. Temos desafios Boa, hein? enormes de educação, Exato, enormes. Eu adoro, é uma Campo das não áreas. falta, hein? Não falta potencial, não É. falta, possibilidades não faltam, porque a gente tem muitos desafios na educação, especialmente de jovens. É. Sim. né? E oportunidade mesmo, Sim, né? Porque a gente sim. realmente conhece tanto caso, assim, sabe? Que se É. tivesse uma oportunidade, voava, Sim. sabe? É porque, assim, a gente tem uma Verdade. ilusão no Brasil da meritocracia, né? Que é muito ilusão, é uma muito. ilusão. Pô, meritocracia só vale se as pessoas partem do mesmo lugar, né? Se elas têm as mesmas condições e oportunidades. Eu falo, você pode falar de meritocracia na Noruega, na Suécia, né? Em países em que as pessoas têm o mínimo da dignidade, né? Que é lugar para morar, Nossa, comida, saúde, educação. Então, você pode falar de meritocracia, que é o esforço que a pessoa faz. No Brasil, a gente é Não o tem nono. como. Não tem, a gente é o nono país mais desigual do planeta, o acesso não é igual para as pessoas e por isso que é importante a gente falar de Nossa. temas como educação. Eu não fui é? tão criticada quando eu fui em um podcast, falei, não existe meritocracia no mercado imobiliário. Ah, mas eu apanho Gente, isso. virou Super. assim, né? Foi, e até sem explicar, é tão bom sentar com gente que consegue. Não, é que as pessoas. É um imaginário. É. Outro dia eu fiz um post também que as pessoas ficaram bem bravas comigo. Porque eu falei, gente, vocês têm uma imagem de cotas muito errada. Uhum. Vocês acham que cotas é para selecionar pessoas que não são capazes. Não é sobre isso. Cota é para selecionar a pessoa que é capaz, mas não tem oportunidade. Sim. A gente não está falando de capacidade. Uhum, A gente está uhum. falando de oportunidades, são coisas diferentes, né? São muitos conceitos que a gente precisa trabalhar muito. É. Mulheres maravilhosas. Adriana, Elisa, adorei esse papo, foi muito incrível. Tenho certeza que todo mundo vai adorar também. Muito obrigada, viu? obrigada, Obrigada obrigada. pelo convite, pelo Sucesso. trabalho maravilhoso que você faz. Obrigada, É viu? sempre um prazer, assim, estar junto com você, acompanhar o trabalho. Que Obrigada. bom. E parabéns, e que venham mais 15, mais 15. E mais 15. E que deixe legado, que mais E gente... que seja uma excelente adolescência. É isso. Tranquila. Que seja uma adolescência boa, adorei isso, Elisa. Que seja uma adolescência boa. Gente, esse foi mais um episódio. Vocês viram que estava bom aqui, né? Foi mais um episódio do Rede de Impacto, o videocast da Rede Mulher Empreendedora. Aqui a gente traz temas profundos, discussões leves, discussões mais profundas, mulheres incríveis, pessoas incríveis, para falar sobre temas que nós precisamos falar para caminhar para uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todas as pessoas. Então, assiste, ouve, compartilha, manda para todo mundo que nós seguimos juntos aqui e até o próximo episódio.